Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 passos para você parar de procrastinar, de ficar perdendo tempo aí e não fazendo suas atividades e se livrar da ansiedade, porque essa procrastinação muitas vezes ela gera mais ansiedade. E é isso que a gente precisa estar trabalhando para você também te ajudar a livrar aí da ansiedade. Essa procrastinação, né, gente, de demorar a fazer as coisas, é um desafio que todos nós enfrentamos em um momento ou outro. Durante tanto tempo, né, a gente está aí tentando lutar para não atrasar, para evitar adiar as questões que nos interessam, né? Então, durante os nossos momentos mais produtivos, a gente descobre muitas vezes que a gente pode parar de procrastinar e aí a gente se sente mais realizado, mais satisfeito e menos ansioso, porque quando você fica com uma pendência na cabeça, a ansiedade aumenta, não é isso? Você fica ali pensando, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Então, a gente pode falar assim de como esses raros momentos aí de produtividade eles realmente trazem aí mais saúde para a gente e mais disposição. E a gente tem algumas estratégias úteis que podem facilitar essa medida de você parar de procrastinar, né? Então vamos entender um pouquinho, que aqui eu vou falar algumas dicas para você, 7 passos. Você pode escolher um ou outro, que é aquele ou dois, que é mais se adequa para você, e aí você pode realmente treinar e mudar o seu hábito, conseguir parar de procrastinar, né? Vamos primeiro entender o que é a procrastinação, né? Essa questão da procrastinação, gente, ele tem aí há séculos que os seres humanos lidam com isso. O problema, ela é tão intemporal, tão assim, não é de hoje, que os filósofos gregos lá na Grécia, Sócrates, Aristóteles, 2500 a.C., eles desenvolveram uma palavra para descrever esse tipo de comportamento, chama acrásia. Acrásia é o estado de agir contra o seu melhor julgamento. É quando você faz uma coisa ainda que saiba que devia fazer outra coisa. E aí a gente pode traduzir de uma forma mais popular, acrásia é uma procrastinação ou uma falta de autocontrole, né, para você começar a fazer suas atividades. A definição moderna de procrastinação é o ato de atrasar ou adiar uma tarefa ou um conjunto de tarefas. Então, a procrastinação ou acrásia é a força que impede a gente de seguir até o fim aquilo que a gente se propõe a fazer. E por que a gente procrastina? As definições são ótimas, né? Então, por que a gente procrastina? O que passa no cérebro para você evitar as coisas que a gente sabe que deveria fazer? Esse é um bom momento para você fazer aí essa discussão e pensar sobre isso. E a psicologia, claro, ela vai trazer um estudo sobre isso e vai falar o seguinte, que tem uma inconsistência temporal, que ajuda a explicar por que a procrastinação, ela parece que puxa a gente para dentro dessa demora, apesar das nossas boas intenções. Inconsistência temporal, ela é a tendência do cérebro humano para dar mais valor às recompensas imediatas do que às recompensas futuras, né? Então, isso, claro, que a gente sabe muito bem. Você aí, segurando para comer um doce, você prefere muitas vezes comer o doce naquela hora ali do que pensar, meu Deus, eu tenho que emagrecer, mas esse doce é tão gostoso, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz, mostrei um teste, chama o teste de marshmallow, que eles colocam crianças numa sala com um marshmallow, com um doce ali na frente delas, e a instrutora fala assim, olha, se você não comer esse marshmallow aqui agora, eu te dou aí 15 minutos para você ficar aqui, você vai ganhar 2 marshmallows, aí você pode comer. E aí a criança é testada para ter esse autocontrole de não conseguir, não engolir aquele marshmallow. As que conseguem segurar, aumentar o autocontrole, tem mais bem-sucedidas tarefas quando ela for adulta, ela vai ter um autocontrole melhor, né? Então, é claro que isso é um aprendizado também. Muitas vezes, quando você é criança, talvez você enrolava mais para fazer as coisas, e aí você está pensando mais no imediatismo do que no futuro, né? Do que postergar, do que poupar, do que fazer uma dieta saudável, uma atividade física. Os pesquisadores descobriram que quando a gente se pensa no futuro, é bem fácil para o seu cérebro ver o valor da tomada de decisão com benefício a longo prazo. Então, esse eu no futuro, ele valoriza as recompensas a longo prazo. Agora, o problema é, esse eu do futuro, ele pode estabelecer metas apenas para o eu presente tomar essas medidas. Então, o que a gente pode fazer é tentar driblar um pouquinho essa sensação que o cérebro tem de ter recompensas imediatas, né? Quando chega o momento de tomar uma decisão, você está aí pensando no seu futuro, mas o momento presente puxa mais rápido do que você gostaria, porque tem uma gratificação mais rápida do que a longo prazo. Então, esse eu presente aqui agora, ele entra em desacordo com o eu futuro. E porque, lógico, mais na frente vai demorar a ganhar as coisas, né? O que a gente pode fazer é que um risco acrescido de diabetes ou insuficiência cardíaca, por exemplo, está a anos de distância.
Então, muitas vezes, os jovens aí não pensam, na casa dos 10, 20, 30 anos, de fazer atividade física, porque eles estão mais ligados no presente. Mesma coisa quando você pensa, olha, comprar um sapato novo, que vai te render ali alguma coisa rápida, é muito melhor do que você pensar em colocar dinheiro numa poupança, por exemplo. Né? Isso tudo a gente sabe que acontece demais com a gente. Bom, a gente não pode confiar nas consequências e recompensas a longo prazo para motivar a gente no momento presente, tá certo? Em vez disso, é bom a gente encontrar uma forma de mover recompensas e castigos futuros para o momento presente. E é isso que a gente vai falar desses 7 passos aqui. É preciso que você faça com que as consequências futuras se tornem consequências presentes. E isso é o que exatamente acontece quando finalmente você passa a adiar e tomar medidas. Então, por exemplo, você tem um relatório para escrever. Né? Vamos dizer que você tem aí semanas e continua a adiar, dia após dia, e aí você senta muitas vezes um pouco, você tem a dor, a ansiedade, fica de pegar esse trabalho, você tem que escrever, mas essa dor, essa ansiedade não é suficiente para você começar a escrever. Então, de repente, um dia antes do prazo, você senta e aí você escreve, passa horas escrevendo aí, né? Essa dor da procrastinação, finalmente, ela escalou e atravessou a linha da ação. Aí você começou a fazer. Então, assim que você atravessa essa linha da ação, a dor começa a diminuir, né? Exatamente aqui está o ponto. Quando você começa a fazer, você sente menos dor e fica mais motivado. Então, de fato, no meio da procrastinação, muitas vezes, é mais doloroso do que estar no meio da realização do trabalho, ok? Quer dizer, o tempo que você gasta ruminando, ai meu Deus, poderia estar fazendo, por que eu não faço? Quando você começa a fazer, isso vai dissolvendo. Então, é mais tranquilo a culpa, a vergonha, a ansiedade que você sente enquanto você está procrastinando, é geralmente pior do que o esforço que você tem, energia para você investir enquanto você está trabalhando, né? O problema não é fazer o trabalho, mas começar o trabalho. Então, se a gente quer parar de adiar, então a gente tem que facilitar o mais possível o trabalho para você começar a fazer e confiar que a motivação e o ímpeto virão depois da gente começar. Então, a motivação, ela vem muitas vezes depois de começar e não antes. Perceberam isso? Essa frase é muito emblemática, né? A motivação, ela vem muitas vezes depois de começar e não antes. Eu acho que essa achada aí é muito legal. Bom, como a gente pode parar de procrastinar agora mesmo? Há uma variedade de técnicas e estratégias, né, para você empregar isso. Eu vou falar de cada uma, de 7 aqui, como eu falei no vídeo, e aí você pode escolher aquela que mais se adequa para você. Primeira, você fazer as recompensas de tomar medidas mais imediatamente. Então, por exemplo, você pode pensar, olha, eu vou ter benefícios a longo prazo. Uma das melhores maneiras de você trazer as recompensas futuras para o presente é uma técnica chamada de agrupamento de tentações. Né? Você tem aí um empacotamento da tentação, né? Você fala o seguinte: você junta o que você vai ganhar a curto prazo e você se sente bem a curto prazo. Ou seja, fazer apenas o que você adora enquanto faz aquilo que é para o futuro. Né? Por exemplo, você está lendo, você precisa ler um livro, você pega um audiolivro, um podcast, enquanto você está fazendo atividade física. Né? Você adora ler, adora se informar, a atividade física talvez se enrole muito, então você coloca aqui o livro, o filme, a música, enquanto você está praticando atividade física. Ou você, por exemplo, está fazendo, tratando do seu pé, da sua mão, uma massagem, enquanto você manda e-mail de trabalho atrasado. Então, se você está tendo uma recompensa ali imediata, fazendo trabalho chato. Né? Ou você, por exemplo, vê só o seu programa, você liga a televisão, e aí ali você passa roupa, você faz tarefa doméstica, enquanto você está vendo o programa de televisão. Né? Então, você está fazendo uma recompensa atual para uma coisa que é muito chata de você fazer, que é arrumar a casa. Então, por exemplo, você pode ir, você tem que reunir com alguém. Ai, meu Deus, você tem que reunir com essa pessoa chata, ou fazer essa discussão com um membro da família, ou com um colega difícil. Você fala o seguinte, marca a reunião num restaurante que você ama. Então, você está ali num ambiente agradável, você gosta da comida ali, você está enfrentando aquela situação chata através de uma comida agradável, um lugar agradável. Então, esses exercícios, eles podem te ajudar a aliviar um pouco a ansiedade e você começar a fazer as coisas com mais predisposição. Segunda opção, você ter as consequências da procrastinação mais imediato. Por exemplo, você ter como forçar a pagar os custos da procrastinação mais cedo, em vez de mais tarde. Então, se você está fazendo exercício sozinho, por exemplo, você faltar o treino uma semana ou não, ou outro dia, talvez você não vai sentir muito, porque a sua saúde vai viver lá na frente o problema. Né? Então, o custo da procrastinação no exercício físico, ele só se torna doloroso após semanas e meses, quando você está com a dor na coluna, etc. Agora, se você se compromete a malhar com um amigo,
né, às 7 horas da manhã, por exemplo, na segunda-feira, então o custo de faltar esse treino, ele vai ficar mais imediato, porque a combinação que você fez com seu amigo, sua amiga, se você faltar o treino, você vai parecer bobo ou não é uma pessoa comprometida e vai deixar seu amigo, sua amiga ali na mão. Então, é uma forma de você realmente trazer essa recompensa para agora, ou custo para agora. Outra ideia também muito trabalhada aí nos nudges, que é essa recompensa aí, esse jeito de ativar a sua ação, é você, por exemplo, cada vez que você deixar de fazer uma ação, você doa um dinheiro para uma atividade, instituição de caridade, né? Alguma coisa que você odeia aí, não coloca na pele, você se sente perder, e aí, no caso, você perde, e quando você paga para alguém um erro que você cometeu, né? Terceira passo, você conceber ações futuras, ou seja, um dos instrumentos mais que a gente trabalha na psicologia, que é muito importante, é o dispositivo de compromisso. Isso pode ajudar você a conceber ações futuras antes do tempo. Por exemplo, você pode frear os seus hábitos alimentares futuros comprando embalagens, alimentos em embalagens individuais, né? Ao invés de você comprar aquilo, comprar uma quantidade maior, você compra pequenas quantidades. Você pode também parar de perder tempo com o telefone, por exemplo, você eliminando aí redes sociais, jogos. Você pode bloquear alguma rede social que você joga muito, ou algum canal que você vai muito, né? Então, você reduzir a probabilidade de navegar num canal sem sentido enquanto você faz aí, você deleta o aplicativo no celular, né? Então, você pode pedir voluntariamente para você ser adicionado, em um país que tem cassino, por exemplo, você pode ser adicionado a uma lista de proibido entrar nesse cassino, né? Ou no jogo online, para você se evitar aí em jogos de azar futuro. Então, é possível você fazer esse fundo de emergência através dessa transferência automática para esse momento atual, né? Todos esses exemplos, queridos, eles ajudam a reduzir as probabilidades da procrastinação cada vez mais. Passo 4, tornar a tarefa mais execuível. Então, como você falou, como eu sempre falo aqui, o atrito que provoca a procrastinação é normalmente centrado em torno do início do comportamento, né? Aquela preguiça que dá, nossa, tem que fazer esse trabalho, etc. Uma vez iniciado o trabalho, é menos doloroso. Então, você continuar a trabalhar é menos doloroso do que começar a fazer. É uma boa razão para você reduzir o tamanho dos seus hábitos, porque se você faz hábitos pequenos, é fácil começar, né? Então, vai ser menos provável que você procrastine. Uma das formas favoritas de tornar esse hábito fácil de usar é a regra de 2 minutos. Você pensar o seguinte, olha, quando eu vou começar um novo hábito, vou começar a caminhar na rua. Você demorar menos de 2 minutos para começar, tá? Porque quanto mais você facilita o início, lembra, a motivação vem depois, né? Quando o impulso vai te levar para frente na tarefa depois que ela começou. Uma vez que você começa a fazer alguma coisa, é mais fácil continuar a fazer. Então, essa regra dos 2 minutos, ela supera a procrastinação e preguiça, e aí fica mais fácil você começar a tomar medidas que você não pode dizer não, né? Outra forma excelente de você tornar as tarefas mais agradáveis é você quebrá-las, né? Ou seja, tem um escritor chamado Anthony Trollope, que ele publicou 47 romances, 18 obras de não ficção, 12 contos, 2 peças de teatro e um monte de artigos e cartas. Como que ele fez isso? Ao invés de ele medir o tempo no final da obra, ele falou o seguinte, o objetivo que ele fez foi, eu vou escrever 250 palavras a cada 15 minutos, e continuou nesse padrão, e aí ele realmente foi muito prodígio nas atividades dele, né? Então, pequenas medidas de progresso ajudam a manter a dinâmica de longo prazo, que significa que é mais provável que você termine as tarefas, grandes tarefas. Quanto mais rápido você concluir uma tarefa produtiva, mais rápido é o seu dia, ele tem uma atitude mais produtiva e mais eficaz e menos ansiedade. Então, é importante você ter a velocidade de completar uma primeira tarefa para você é importante você ultrapassar a procrastinação e manter uma alta produtividade dia após dia, né? Quinto passo, ser consistente. Então, você criou esse hábito, então você descobriu uma variedade de estratégias para vencer a procrastinação. Agora é você começar a ter formas de fazer isso no longo prazo, né? Você realmente colocar essas questões nas rotinas diárias para você manter um pico de produtividade, né? Uma das razões pelas quais essa produtividade é difícil de vencer e você voltar a ela é porque a gente não tem um sistema claro para decidir o que é importante e o que a gente deve trabalhar primeiro ou o que a gente deve trabalhar depois. Então, entender os valores aí, qual que é o objetivo principal, é encontrar uma forma simples que você fala. Por exemplo, no final de cada dia de trabalho, você escrever 6 coisas mais importantes que você vai realizar amanhã, né? Então, não escreva mais de 6 tarefas, não.
você pode priorizar esses 6 itens por ordem da sua verdadeira importância. Quando chegar amanhã, você concentra na primeira tarefa até ter concluído a segunda tarefa, e depois assim sucessivamente. E aí você vai abordando o resto da lista no final do dia, você acabou tudo e repete o processo no outro dia. Isso faz com que você fique mais eficaz e é simples para funcionar, não é? Então, essas técnicas mais simples, elas muitas vezes resolvem coisas muito mais complexas, né? E quando surgir uma emergência, você pode usar a tecnologia a complexidade é muitas vezes uma fraqueza, porque torna mais difícil você voltar ao bom caminho. Então, as emergências e distrações inesperadas vão surgir, claro, aí você pode ignorar o máximo que você puder, mas se não, você resolve que ele volta na sua rotina, né? Aí você volta para a lista de prioridade o mais depressa possível. Então, regras simples para orientar complexos comportamentos é muito importante e obriga você a tomar decisões difíceis, né? Não tem nada de mágico nesse número de 6 tarefas, apenas é um indicador que você pôr limite. Tem pessoas que colocam 5 tarefas, mas 6 eu acho que é uma boa questão para você falar. Acho que a melhor coisa para você fazer quando você tem demasiadas ideias é postar suas ideias e parar aquilo que não é absolutamente necessário, você cortar, né? Então, vale a pena a gente pensar nisso, eliminar essa tensão no início. E o maior obstáculo para terminar a maioria das tarefas é iniciar o trabalho. Quando você sai do sofá, pode ser difícil, mas quando você sai do sofá, você começa realmente a correr, é muito mais fácil para terminar o treino, né? Então, quanto mais você começar, você pode decidir na noite anterior, acordar e começar a escrever, ou caminhar, ou correr, fazer atividade física. No começo, começar a escrever muitas vezes é difícil, mas aí você vence a inércia, você vence cada vez mais, né? Então, e também você focar uma tarefa única. A nossa sociedade muitas vezes valoriza multitarefas. Eu já falei aqui com vocês que essa multitarefas ela é um equívoco, né? Nosso cérebro não consegue focar em muitas tarefas. A gente é muito focado em o cérebro consegue fazer uma coisa de cada vez. Então, parece que está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas na verdade você está trocando de foco mais rápido. Então, cada vez que você focar, dividir o seu tempo aí em tarefas específicas, você vai dominar isso com concentração e consistência. Então, independente do método que você utilize, o resultado final é que você faça primeiro o mais importante a cada dia e deixar que o ímpeto da primeira tarefa leve você para outra tarefa e assim você continua vencendo a procrastinação crônica, né? Outra forma de você ultrapassar a armadilha da procrastinação crônica é usar lembretes visuais, né? Para medir o seu progresso. Então, você deixaria uma deixa visual, opa, venci aqui essa etapa. Esses sinais visuais, eles ajudam você a reforçar o seu comportamento. E muitas vezes nós mentimos para nós próprios, né, nossa capacidade de lembrar, de realizar um novo hábito. Então, quando você começa a comer de forma saudável, você coloca lá, opa, hoje meu café da manhã vai ser esses itens, então fica mais fácil, você fica mais motivado, você assumir o comando. Então, a esperança de você se lembrar de um novo hábito é geralmente uma receita de fracasso, né? Eu vou lembrar. Não, coloca lá escrito um estímulo visual que é muito útil para você manter bons hábitos. Os sinais visuais, eles mostram o progresso do seu comportamento. E isso ajuda muito a você medir essa consistência na vida real. Tenha aí um lembrete visual, um calendário que acompanhe o seu progresso, evita essa armadilha de você, às vezes, ficar... vou confiar só na minha memória. Então, um olhar para o calendário, isso do seu progresso é muito importante. Os sinais visuais têm um efeito muito também aditivo na motivação. Com a evidência visual, o seu progresso ele é natural, se torna mais motivado a continuar o hábito. Quando você enxerga esse quadro ali, opa, estou avançando, ufa, isso dá uma energia muito boa. Então, há vários estudos aí populares de economia comportamental que se referem a isso, o efeito de progresso dotado. Ver o seu progresso anterior é uma ótima forma de desencadear a próxima ação produtiva. Então, isso é muito bom, você ter um papel anotado cada vez mais. Queridos, então, olha, são muitas dicas. Você pode ver o vídeo de novo, isso para você lembrar. Eu acredito que você possa escolher aquela que mais funciona para você. Comece, não é? Eu acho que essa frase aí é muito interessante que eu falei para vocês. A motivação começa depois e não antes da tarefa. Eu acho que isso é um segredo aí para a gente poder trabalhar cada vez mais. Combinado? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, clica no sininho para receber as notificações, comenta, compartilha no grupo do WhatsApp, no Facebook. Se você ainda não assinou o canal, lembra, assina aqui também. E também dê um like, um joinha, comenta, compartilha, a gente criar uma comunidade onde uns possam apoiar os outros cada vez mais. E se você ainda não me segue no Instagram, lembra, me segue lá, vai ser um prazer atender você. E eu sempre respondo as directs no Instagram, coloco questões lá, qual é conteúdo também. Então é muito bom
ter você no Instagram. E ainda você tem o meu e-mail, se você quiser mandar para mim um celular, fica à vontade para a gente agendar uma sessão online, como vai ser um enorme prazer. Um grande beijo para você, fique com Deus e vamos trabalhar essa procrastinação cada vez mais e eliminar a ansiedade da procrastinação. Um beijo, tchau, tchau.